facilitar bastante, vai ser uma biblioteca de conectores, e com isso a gente vai, por exemplo, eu não posso afirmar que vai ter, mas, por exemplo, o SAP, né? Você ter um conector para os serviços prontos do SAP, então vai ter um conector prontinho lá, para você especificar que tipo de serviço, só vai configurar, não vai precisar criar o descritivo todo para passar, né? Então isso já vai ser literalmente a mão na roda aí para acessar outros sistemas que não internamente, a própria aplicação. Então, como prometi, olha, eu vou até bater a minha meta aí de tempo, só um sumário aqui do que a gente viu. Serviços, basicamente, você tem habilidades de você fazer popular os campos de uma aplicação, você trazer dados externos para dentro de um formulário. Você pode chamar serviços dentro da própria aplicação, você pode usar outras aplicações do Domino Vault, usando REST Services ou URL, através de URL, né, usando REST Services através de URL, ou criando o Custom Transport, que eu falei. Os serviços podem ser chamados dos múltiplos eventos, né, quando mostra, quando ocorre, quando carrega o formulário, quando submete, ou através de funções JavaScript, né, condicionalmente. Então, você pode chamar um serviço somente se alguma outra condição do formulário for atingida. Você usa os serviços para buscar dados, atualizar, fazer update, criar, deletar, todas as opções do CRUD, você consegue fazer através de serviços. E o Vault sempre cria os seus próprios conjuntos de serviços, né? A gente não precisa se preocupar em criá-lo de novo. E o Custom Transport foi o último que eu vi, e a novidade, adicionando aqui a novidade que nós vamos ter já conectores prontos, para não ter que desenvolver sempre, quando precisar, né? Esses Custom Transport, nós vamos ter conectores prontos para acessar outros sistemas externos. A apresentação aqui a gente pode passar alguns recursos adicionais, né, sobre a parte específica do InfoCenter do Vault, dos Vault Services, né, o wiki, a documentação, são os URLs, a gente pode passar a apresentação para vocês, para quem quiser, tá bom? Alguma dúvida? Alguma coisa, algum comentário? Se não tiver, Edson, era isso. Ok. Obrigado, Arnaldo. Se alguém tiver com comentário, alguma coisa para colocar aqui nas perguntas. Beth, André, quem vai fazer a apresentação? Oi, pessoal, bom dia. Acho que, André, você compartilha aí, presente? Já estou compartilhando. Muito bem. Bom dia a todos. Essa apresentação a gente vai falar um pouquinho sobre o que foi apresentado na Digital Week na semana passada. Isso é importante falar, né, que é um highlight aqui, tá, pessoal? Depois, quem tiver a oportunidade de ver as apresentações na íntegra, elas já estão disponíveis, as apresentações do Digital Week, que a gente vai fazer realmente o que foi destaque, né? Devido ao tempo curto, a gente vai passar por alguns tópicos dos destaques que tivemos, tá? Então, só um disclaimer, né? Obviamente, algumas coisas foram anunciadas e a gente sabe que podem ou não ser incluídas nos produtos. Mas, só para fazer um briefing rápido, a gente teve em torno de mais de 2.000 pessoas inscritas, mais de 75 sessões, né, que foram abertas. A gente teve basicamente um anúncio de 5 major products, ou seja, lançamentos de novas versões. A gente está falando aí de X, de SameTime, Premium, né? Connections, a versão 7, e teve um roadmap do Domino 12, que deve sair ano que vem, no início do ano que vem, e que a premiere, o lançamento oficial do Volt MX nas nossas sessões. Uma coisa que foi que eu achei bastante importante, tem um documento que foi colocado e que foi apresentado da Constellation, no qual o Richard Jets apresentou e que está alinhado muito com a nossa estratégia, tá? E existe um documento chamado Open Innovation 2030, que a HCL
está publicado no site da HCL. Eu coloquei no chat para vocês, então vocês podem acessar, que basicamente não só dos produtos, mas da HCL como um todo, está norteando a nossa estratégia para 2021. E uma coisa que foi comentado também, que eu acho que é bastante importante, é a parte de CISO, né, da turma de segurança. Tá? Então, vamos lá. Com base na estratégia, a HCL apresentou grandes macro, né? O que a gente vai estar trabalhando? Sempre muito voltado para cloud, com suporte a cloud native, Docker, Kubernetes, OpenShift, né? Suporte a Docker e as nuvens. E a gente tem 4 grandes grupos que foram comentados. A parte de low code, com o VoltMX, foi comentado sobre o Volt Business, que o próprio Bruno comentou no início do grupo de usuários, e o Volt, que o Arnaldinho também comentou aí. Foram apresentados também muito sobre a parte da jornada de cliente. Aí a gente envolve a parte de e-commerce junto com a parte de DX, junto com a parte do VoltMX, que vão ser essa base, né? Rodando aplicações, e aí nós estamos falando de Domino e Volt, né? E a parte de Digital Office, que com certeza teve também um destaque especial, porque a gente está falando de Covid, e com Covid a gente tem aí uma grande quantidade de pessoas que foram movidas de dentro das organizações para suas casas. E aí exige, obviamente, não só a parte de colaboração, a parte de meetings, né, e as intranets, mas também a parte de segurança, né, aí entra um pouquinho de Big Fix, que a gente ainda vai falar essa semana no grupo de usuários também. Tá? Betinha, se quiser, pode ir complementando, tá? Então, ainda olhando a parte de Digital Solutions com a parte de portfólio, a gente teve 4 grandes visões. A parte de chat e meetings foi um foco, com o lançamento do SemTime Premium, a versão 11.5, que tem áudio e tem vídeo. Foi comentado do projeto Uso, que a gente vai estar dando uma olhadinha um pouquinho mais à frente também, que tem uma integração muito forte com o SemTime, e a Dini, que é a Product Manager do SemTime, comentou e apresentou isso. A parte de Connections, que continua muito forte, e ainda mais com essa situação que a gente está vivendo hoje, né? Especialmente de compartilhar atividades, conhecimento, de integrar pessoas, de fazer com que essas pessoas que estão completamente dispersas, elas colaborem e, obviamente, aumentem a sua produtividade. E a parte de DX, né, seja com a intranet, com a parte de comunicação de empregados, enfim, também teve um destaque muito forte. Na parte de Domino, obviamente, o foco foi o roadmap da versão 12. E uma coisa que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, nós lançamos um programa que é o Domino Early Access Program, onde vocês vão poder testar as versões antes delas serem lançadas e até mesmo participarem desse trabalho. Tá? Então, esse programa já está disponível para todos os clientes, né, que têm, obviamente, a sua subscrição ativa. Tá? E, obviamente, parceiros também. Algumas coisas foram bastante tocadas, né? Assim, a parte de migração da versão 11 para a versão 12
Lembrem que a gente tem o Project Eleven também foi comentado bastante. O Project Eleven é, de alguma forma, uma ajuda que a HCL tem junto com os nossos TAs, Bruno, Arnaldo, para a migração das versões que vocês têm mais antigas para as versões mais novas da HCL. Além disso, foi falado bastante também sobre o Nomad Web. Isso também é uma grande evolução. Imaginem que vocês vão poder acessar as suas aplicações, inclusive, não lembro se foi o Guiriguy ou se foi o David que fizeram a apresentação do Nomad Web, rodando aplicações. Então, eu consigo rodar essas aplicações dentro de um browser, sem a necessidade de instalação de clientes. Eu instalo o Nomad dentro de um browser e eu tenho esse acesso. Então, isso faz com que eu evite custos de migração de clientes nas pontas. Então, eu consigo acessar o correio, eu consigo acessar meu desktop, todas as minhas aplicações, o meu correio, tudo dentro do Nomad Web, tá? Então, imaginem aí, eu sei que teve parceiros que estavam trabalhando aí com a migração de clientes nas pontas. Imaginem quem usa Citrix, por exemplo, que teria que fazer instalação nos diversos servidores, as novas versões. Então, tudo isso com o intuito de, obviamente, de diminuir o TCO, né? E facilitar ainda mais a migração e a evolução para as novas versões. Outro ponto também que a gente conversou e que foi colocado bastante também a ideia de levar cada vez mais as aplicações, todos os clientes para os browsers, né? E com o uso de PWA, inclusive, tá? Então, isso também foi algo que foi bastante comentado nas reuniões. O Nomad teve um destaque especial, como eu comentei anteriormente, então a ideia de você usar o Nomad para acessar aplicações foi muito. A apresentação, acho que foi do Guiriguy, se eu não estou equivocado, teve um número bastante grande de pessoas que participaram e foi realmente bastante elucidativa e muito bacana. E a ideia é justamente de eu rodar a minha aplicação, seja correio, seja a aplicação em si, dentro de um browser, sem a necessidade de instalações de clientes com o Nomad Web. Aqui a gente tem uma visão do Nomad Web rodando dentro de um browser, então tenho acesso ao meu workspace e aí aqui as aplicações, ao correio, a tudo que eu tenho dentro da do meu desktop sem a necessidade de instalação de clientes. Foi falado também sobre um cliente PWA para o HCL Verso, inclusive eu já estou utilizando ele, o Edson acho que também, o time todo aqui. Foi apresentado, reforçado, né, porque ele já está presente e disponível. Integrações, workflows, cada vez mais levando todas as aplicações, não só o Domino, mas para suporte nativo para todas as clouds. A parte
do Nômade para acessar não só aplicações, mas para acessar correio também sem a necessidade, apesar de que a gente tem o Versa, então que eu acho o melhor cliente de correio que eu já usei até hoje, né? Que me ajuda muito e muito no meu dia a dia. Novas experiências com a parte do SameTime. O SameTime mereceu, sim, uma nova, um destaque especial com o lançamento da versão 11.5, né? E as integrações. Algumas features que estão sendo... Eu estou correndo por causa do tempo, tá, pessoal? E algumas coisas que foram colocadas para a versão 12. Então, a gente está falando de continuar melhorando a experiência do usuário, a parte de segurança, o Nômade Web que vai sair na versão 12, tá? Aumentar ou melhorar ainda mais, simplificar a administração dos clusters. A parte de backup também eles comentaram, inclusive teve alguns slides que eu não coloquei aqui, mas que tem já trazendo integração com alguns players de mercado, a parte continuando a parte de cloud, né, de Docker com melhoras substanciais aí nas configurações para o deployment, a parte de web admin para suportar o Vault. Então tem uma série de features que foram implementadas, que foram comentadas, desculpa, no roadmap da versão 12, tá? De novo comentando sobre a nossa jornada para o desktop. Então a gente vai ter o Nômade Web, tá? O beta deve ser lançado muito em breve, tá? A versão final, o GA do Nômade Web deve ser abril, maio, junho, tá? Essa é o que a gente está esperando. Lançado já o Verse como um cliente PWA para você usar. A parte do SameTime Meetings da versão 11.5, né? Então, para chat web já está disponível, para meeting já está disponível, e os PWAs para desktop vão estar sendo liberados aí em 2021 ainda. Imaginamos que o mais breve possível, tá? Sobre o SameTime, Betinha, se quiser falar, me interrompa, sem problemas. Tranquilo, tranquilo. Vai lá. A gente tem que correr todo o tempo. Exato. Então, assim, foi lançado o SameTime Premium, a versão 11.5, tá? Essa é a carinha do SameTime Premium. Até o Richard perguntou por que a gente não fez ainda no SameTime Premium, né? Aí temos que perguntar para o Edson quando a gente vai estar usando o SameTime efetivamente para a nossa reunião de grupo de usuários, mas eu acho que em breve a gente deve estar trabalhando nisso, tá? A gente já estava utilizando já o SameTime, inclusive alguns clientes já estavam usando a versão 11.5, né, antes de virar GA. Já está disponível no FlexNet para vocês fazerem downloads. Houveram uma série de melhoramentos na versão 11.5. Lembrando que nas renovações a gente tem um preço especial para o SameTime Meetings. Então, se vocês têm clientes ou se vocês estão próximos de renovação, conversem conosco que a gente consegue fazer preços bastante agressivos. O lema dobre o seu valor, seus dados, então tudo isso dentro da sua rede, né? E a gente é extremamente competitivo se a gente for comparar com o Webex, com o Ultimeeting, com outras plataformas, tá? Então, em termos de valores, a gente estamos muito agressivos, tá? Uma coisa que me chamou muita atenção na apresentação da Ginny, que é a Product Manager do SameTime, foi o projeto Yuzu,
Project Uso já está sendo construído, ainda a gente não tem ainda uma data para o lançamento dele, mas o pessoal já está trabalhando. É um projeto que vai muito de encontro com o SemiTime. Então, aqui a gente está vendo a parte do roadmap do SemiTime, e o que o projeto Uso vai agregar para o SemiTime. Tá? Então, algumas coisas em relação ao roadmap do SemiTime, suporte para Apple CarPlay e Android Auto. Então, você vai poder fazer suas reuniões dentro do seu carro, usando o Apple CarPlay e o Android Auto. Melhoras na parte de chat, algumas coisas que ainda não tem, por exemplo, meetings, né, no formato tipo professor, né, que eu tenho todo mundo modo leitura que a gente fala, né? Então vai estar disponível ainda em breve para o projeto Solfi. Para quem não conhece, o Solfi é uma ferramenta para quem tem o FlexNet. Eu consigo fazer o download, consigo fazer o deployment das soluções da HCL para nuvens. Então, você escolhe qual que é o produto que você tem licenciado e você consegue fazer o deployment para a sua rede privada ou para uma rede pública, tá? A parte de integração de telefonia, que a gente vai estar trabalhando também, ainda não está disponível no 11.5, tá? Integrações com Connections, com Outlook e com outros produtos. Todos os nossos produtos a gente está fazendo um esforço muito grande de integração com Microsoft e outros players, tá? Então, para que a gente consiga conviver com esses ambientes. A parte do Project Uso, a gente vai ter um espaço de trabalho, que eu acho que tem um slide mais bacana que fala a respeito. Então, a gente está falando de um espaço de trabalho que a gente vai poder ter equipes de projetos trabalhando dentro desse espaço, com atividades, com tarefas, com workflows e aplicativos, com áudio e vídeo persistente, salas que vão estar abertas o tempo todo, persistentes para aquele grupo de trabalho que está trabalhando naquele projeto, enfim, tá? Integração com o Volt, que é uma parte de low code. Então vai ter um dashboard que vai ajudar nesses projetos. Essa é a cara que a gente imagina que seja para o uso. Então, a gente tem aí essa parte de dashboard, então tem a parte de meetings, a parte de chat, de files, tudo num lugar só, né? Então, isso vai facilitar os times a trabalharem e serem mais produtivos. Em relação ao Volt, o próprio Arnaldinho já comentou, mas a gente está trabalhando em 4 grandes temas, né? Melhorar ainda mais a parte de workflows, estar mais próximo do Domino para usar o que o Domino tem de melhor, melhorar a parte de usabilidade, de integrações, né? Então, o próprio Arnaldo comentou sobre você ter conectores prontos para alguns players, né? Melhorar a parte de visão e dos dashboards, uma coisa que eu acho fantástica dentro do Volt e que eu uso bastante. Então, eu acabo criando uma série de formulários para que eu possa controlar o meu trabalho. Então, todos os clientes com os quais eu converso, eu faço um registro lá dentro e no final do mês eu tiro um relatório para o Edson para apresentar
quantos clientes eu conversei, quantos clientes gostaram e a gente evoluiu. Então tem o próprio Volt me dá todos esses gráficos sem a necessidade de eu fazer absolutamente nada, simplesmente acessar a visão, né, do resumo que tem lá dentro. O próprio Arnaldo acho que já comentou, a gente deve ter um release que vai estar em dezembro, com uma série de melhorias que vão ser implementadas. A parte do Volt Business, que o Bruno tocou no início, né? A gente vai ter o Volt MX, o Volt e o Volt Business. E aqui a diferença do Volt Business é que eu não vou precisar de skills para o domínio, né? Ou cliente para acessar. Então, em relação ao Connections, o Connections vai ter a versão 7, ainda não está disponível para download no FlexNet, eu acabei de olhar isso, mas já em breve a gente vai estar disponível já para vocês poderem fazer com uma série de melhorias, especialmente na parte de comunidade, de você criar novas comunidades. Então a gente vai ter uma forma nova de você criar a comunidade com novos templates, com novas formas aí de vocês acessarem. A própria interface, né, André? A interface do Connections como um todo está sendo remodelada na telinha anterior, né? Tem uma interface totalmente diferente, mais moderna. Então, além dessa parte de comunidades, a interface também está sendo remodelada, né, para uma nova experiência do usuário. Aqui a gente tem como se cria uma nova comunidade, inclusive uma série de templates que estão sendo disponibilizados para que vocês possam criar comunidades já, não vou dizer prontas, mas já com uma cara muito mais próxima daquilo que você necessita. Além da facilidade de você criar novos templates, né? E a parte do ecossistema, né, que é do Connections, que é muito grande. Exato, e expandir essa integração, né? Então, permitir que o Connections ele se integre aos mais diversos e variados sistemas, né? Seja da suite do Office, inclusive o Teams, a gente já tem alguns casos de uso de Connections integrados ao Teams, né? Toda a suite do Office, os nossos produtos como o GX, né? Então, o próprio Sumtime. Então, expandir esse ecossistema de integração para que você tenha o Connections no centro como uma interface única, né? Perfeito. E aí, só lembrá-los que as suas ideias são extremamente importantes para nós, tá? Então, existe um lugar onde vocês podem entrar, olhar todas as ideias que foram sugeridas, sugerir novas ideias, voltarem ideias que já estão lá. Então, eu não lembro qual a reunião que teve, mas o próprio Carlos Simões fez um comentário de que as ideias que ele colocou lá dentro, ele sempre teve um retorno. Então, a nossa preocupação de escutar vocês e de colocar o nosso produto muito mais próximo das necessidades que vocês têm. Obviamente, nem tudo pode ser implementado de uma vez só, mas a ideia é escutá-los e dar um retorno para vocês, para cada uma dessas ideias que vocês colocarem e disponibilizarem para nós. Edson, acho que é isso.